contrapiso autonivelante é indicado para recuperação e nivelamento de base de concreto. O sistema de contrapiso autonivelante foi desenvolvido na Europa na década de 1980. No Brasil, as primeiras utilizações do produto datam de 1990. Atualmente, empreendimentos comerciais, industriais e projetos de equipamentos urbanos, como o Estádio do Maracanã, estão utilizando a solução. Mas, apesar de seu uso em obras expressivas, o desconhecimento da tecnologia ainda é o maior fator impeditivo para a análise criteriosa do seu custo-benefício, o que tem freado a disseminação em larga escala. O contrapiso autonivelante é um sistema composto por uma argamassa à base de cimento de alto desempenho, autoadensável, autonivelante, bombeável monocomponente e bastante fluida, de fácil aplicação. Em pisos de áreas internas e externas de tráfego moderado, cria uma superfície lisa, plana e de acabamento fino. Pode ser usado com sucesso para reabilitar, regularizar e nivelar contrapisos novos e antigos, desde que seja corretamente especificado e aplicado para essas finalidades. Particularmente, apresenta ótimos resultados em situações em que há alta exigência de planimetria, como garagens, estacionamentos, pátios e pisos industriais. A alta produtividade na aplicação, a liberação rápida para a execução de outros serviços ou para o uso do ambiente, 24 horas contra os 14 dias necessários para a cura dos pisos cimentícios convencionais. A qualidade e o desempenho são os principais diferenciais do contrapiso autonivelante. Por apresentar alta fluidez, o produto é autoadensável e autonivelante, características que permitem seu espalhamento natural, dispensando grandes esforços físicos ou procedimentos mais complexos para a sua aplicação e, consequentemente, necessidade de alta capacitação dos operários. O seu uso, no entanto, é contraindicado em áreas de aclives ou declives e sobre solos com umidade ascendente. Recomenda-se realizar impermeabilização prévia da base. A aplicação também deve ser evitada em ambientes expostos a agentes químicos e em contato com óleos e graxas, sob pena de ocorrer queda de resistência, desagregações, fissuras e manchamentos. Sua aplicação mecanizada, por meio de misturadora e bomba, proporciona alta produtividade, com redução expressiva do tempo de execução do piso e, por sua vez, do cronograma da obra. Somado ao tempo de preparo da base, em geral o serviço executado em 2 dias e meio, a produtividade média do ciclo chega a 800 metros quadrados por dia. Vale ressaltar que as condições da base e do ambiente e a espessura final requerida no projeto influenciam diretamente na produtividade. Quanto menor a espessura, maior será a produtividade. Por exemplo, um piso com espessura de 1 centímetro pode apresentar uma produtividade potencial de 2.000 metros quadrados por dia, sem contar o tempo de preparo da base. Outros fatores decisivos nessa análise serão a liberação de frentes de trabalho, o que exigirá planejamento da obra para que a produção seja potencializada, evitando paradas do processo, e a disposição das juntas da base, dos elementos construtivos, tais como pilares, e dos equipamentos pesados existentes no local, que receberá aplicação. O número de trabalhadores estimados para a execução dos serviços, em geral, é de 4 a 5 operários, em média, por frente de trabalho, sendo eles 2 ajudantes envolvidos nas tarefas de mistura do produto e de 2 a 3 operários nas etapas de preparo da base, aplicação e acabamento. O contrapiso autonivelante industrial apresenta resistência ao arrancamento de 1 MPa, resistência à flexão aos 28 dias de 7,5 MPa, resistência à compressão de 29 MPa aos 28 dias e tempo em aberto da mistura de 15 a 20 minutos a uma temperatura de 20 graus Celsius. O sistema é composto por uma camada seladora, que tem função de vedar todos os poros da base, potencializando a aderência do produto, uma camada regularizadora, de espessura variável em função do desnível da base, com função de regularizar e nivelar a superfície. Para o bom desempenho, no entanto, o sistema deverá atender prioritariamente aos requisitos de resistência à compressão, à flexão, abrasão, aderência à base, nivelamento, planicidade e acabamento compatível com os revestimentos finais previstos em projeto.
Antes de executar o serviço, é altamente recomendável conhecer todos os detalhes do projeto e realizar uma vistoria prévia no local para uma análise técnica da base, avaliando todos os detalhes que possam influenciar no comportamento do piso, tais como área do piso, espessura mínima e máxima da camada que será aplicada sobre o piso, disposição das juntas de dilatação, disposição de pilares, condições da base, destinação do piso, tipo de fechamento e cobertura. São necessárias a realização de testes e ensaios por lote de produto, considerando os seguintes ensaios: resistência à compressão, à flexão, superficial e retração. Na obra, antes da aplicação do produto, deve-se realizar um ensaio de fluidez, flow test, de forma a assegurar a superfície ótima na fluidez ótima na aplicação. Com relação aos detalhes do processo executivo, o aplicador deverá utilizar as ferramentas e os EPIs necessários. O uso da fresadora é indicado quando as condições do substrato para a aplicação do produto forem impróprias, situação comum em bases antigas ou até mesmo novas, quando mal executadas. Com equipamento, é possível fazer a retirada da camada superficial da base, atingindo uma camada mais resistente e proporcionando, desse modo, uma melhor ancoragem do contrapiso autonivelante. Depois da fresagem, é necessário varrer a base para retirar o excesso de pó gerado no processo. A limpeza mais fina deverá ser feita com um aspirador industrial. Utilizar um misturador mecânico e uma bomba acoplada, assegurando, respectivamente, maior homogeneidade da mistura e alta produtividade na aplicação. Recomenda-se manter uma central única de mistura em um ponto estratégico da obra, preferencialmente em um local com fácil acesso ao recebimento de materiais e à estocagem deles, e a uma distância adequada até o ponto de aplicação. É imprescindível fazer uma vistoria preliminar no local, observando detalhadamente a área de aplicação e verificando pontos necessários para uma recuperação prévia, como necessidade ou não de tratamento de fissuras, de cavidades acentuadas e de fresamento, por exemplo. Antes de iniciar a execução do serviço, é importante verificar se o local apresenta instalações adequadas para a utilização dos equipamentos. Tanto os pontos de elétrica como os de hidráulica devem ser exclusivos para o sistema, que requer alimentação constante devido à alta produtividade, e dimensionados para atender às necessidades dos equipamentos a serem usados. Se necessário, realiza-se o tratamento prévio de fissuras da base e regularizam-se as cavidades acentuadas. Em obras industriais, a etapa de preparo da base deve ser reforçada, assim como o produto que será aplicado, justamente por conta das cargas que serão aplicadas sobre o piso. No uso residencial, por exemplo, dispensa-se a etapa de fresagem do piso. A base deve estar íntegra, seca, sem sujeira ou material solto, e isenta de material contaminante ou oleoso. Nessas condições, a base deve ser preparada com fresamento, ou polimento com disco de vidro. A raspagem deve ser feita em sentidos cruzados. A superfície deve ser varrida com vassoura, a fim de retirar a sujeira grossa da base. Em seguida, o pó será aspirado. O não cumprimento desses procedimentos prejudicará a aderência da argamassa na base, prejudicando o desempenho do sistema. Com a superfície corretamente preparada, raspada, limpa e seca, aplicar a primeira camada de selante, utilizando uma vassoura de pelo limpa para fazer o espalhamento do produto. Reaplicar o selante após 4 horas ou se a primeira camada estiver seca ao tato. Aplicar uma fita de polietileno expandido nos cantos inferiores das paredes e em peças estruturais existentes no local, a fim de absorver a qualquer movimentação. Demarcar a base em panos, de acordo com a disposição das juntas de dilatação do piso. Misturar o produto obedecendo a quantidade de água indicada pelo fabricante, utilizando um misturador mecânico. Para pequenas superfícies, a mistura pode ser feita em balde com haste metálica acoplada a uma furadeira profissional. Para grandes áreas, utilizar um misturador mecânico adequado que garanta a homogeneidade da mistura, atendendo à maior demanda de aplicação. Para verificar a fluidez da massa, deve-se realizar o flow test, despejando a massa sobre o gabarito nivelado. A argamassa deve atingir o limite da marcação a azul.
Aplicar a mistura sobre a camada seladora seca, respeitando a espessura fina. A aplicação é rápida e o consumo é de aproximadamente 1,7 kg por metro quadrado por milímetro. Imediatamente após a aplicação, usar um rolo quebra-bolhas ou um rastelo dentado para remover o ar aprisionado. Esperar 24 horas até o endurecimento do piso. Retirar as demarcações e recortar as rebarbas da fita de polietileno expandido. Em caso de aplicação de pintura, recomenda-se o lixamento prévio da superfície. I don't wanna know, no, 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 who's taking you home.